Em todo o Brasil, mais de 100 mil presos cumprem pena e ainda trabalham fora, a maioria em empresas privadas. As obras da Copa do Mundo, por exemplo, empregaram 682 detentos e ex-detentos. Qual a importância do trabalho externo para o cumprimento da pena e a reinserção social? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Miriam Vaz Chagas, titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 10 anos e já passou por 3 comarcas, Belo Horizonte, Caeté e Ribeirão das Neves. Doutora Miriam, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, Oriol. Prazer é nosso. Doutora Miriam, qual a importância do trabalho externo para o presidiário, para o interno, para o cumprimento da pena e também depois para o seu futuro, depois que sair da penitenciária? Bom, eu reputo que o trabalho externo é o principal pilar da execução penal. É o mote que vai mover o apenado a se reinserir no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade. Ele, a par de evitar os efeitos corruptores do ócio, o trabalho, ele leva o indivíduo a se reinserir no mercado de trabalho. Agora, o trabalho ele é uma concessão, ele é fruto de um acordo, é uma sentença judicial que estabeleceu, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. O artigo 32 da Lei de Execução Penal prevê que o trabalho para presos do regime semiaberto, ele é obrigatório. A partir do semiaberto, então, é quando ele já cumpriu... Não, tanto no fechado como no semiaberto, o trabalho é obrigatório. E qual que é o efeito disso? Ele afasta ele daquela atividade criminosa, daquele ócio que geralmente a gente imagina que esteja acontecendo neste momento dentro de um presídio. Sem dúvida nenhuma. O ócio tem um efeito corruptor que todos nós sabemos, né? E a gente viu uma discussão muito polêmica, até nacional, envolvendo os presos do mensalão e que queriam trabalhar e, apesar de estarem no regime semiaberto, foram impedidos disso. Como que o senhor avaliou essa situação e qual que é o regime que está autorizado legalmente para começar a trabalhar? Bom, a jurisprudência, ela caminhou no sentido de não exigir o requisito objetivo de cumprimento de no mínimo 1/6 da pena. E esse foi o entendimento adotado também na comarca de Ribeirão das Neves. Então, todo aquele que galga ao regime semiaberto ou inicia o cumprimento da pena nesse regime, ele já passa a ter direito ao trabalho. E por quê? Porque o trabalho visa a ressocialização do preso, do indivíduo. Então, nada mais justo que esse indivíduo seja, desde logo, colocado para trabalhar. Não é? E qual que é essa condição do semiaberto e como que ele chega ao semiaberto ou entrou pelo semiaberto? Qual que é essa característica do preso? É a quantidade de pena que ele foi condenado. Então, ele pode entrar no regime semiaberto através da progressão de regime, então ele vem cumprindo a pena no regime fechado, e aí ele cumpre determinados requisitos de ordem objetiva e subjetiva, e aí, nesse caso, ele é progredido ao regime semiaberto. E quando ele inicia o cumprimento de pena nesse regime, é quando ele tem uma pena num determinado patamar. Menor de 8 anos? Menor de 8 anos, exatamente. E aí ele já ingressa desde logo no regime semiaberto, e ele já vai ter a oportunidade de trabalho imediato. E apesar de ser legal, da legislação prever isso, nem sempre é assim. A senhora, por exemplo, desenvolve um trabalho nesse sentido. Como é que funciona e quantos presos participam dele? Sim, nós percebemos, pela minha experiência ali na Vara de Execução Criminal de Ribeirão das Neves, nós hoje detemos uma população carcerária em torno de 7 mil presos. Isso representa hoje 13% da população carcerária de Minas Gerais, que é da ordem de 53 mil presos. Então, nós respondemos hoje por 7 mil presos. Desses 7 mil presos, 1.000 estão em condições de trabalho no regime semiaberto. Então, o que nós percebíamos? O Estado, ficou evidenciado que não tinha condições de fiscalizar esse trabalho quando exercido através da mera apresentação de uma carta de emprego, que antes era o que nós exigíamos para que esse preso pudesse trabalhar externamente. Então, bastava que ele apresentasse uma carta de empresa com a firma
do empregador, o carimbo, o CNPJ, que ele já tinha autorização para trabalhar. O que acontecia? Ele saía do presídio às 6 da manhã e poderia voltar às 20 horas da noite. Ninguém sabia o que esse preso estava fazendo durante o dia. E, obviamente, que os índices de criminalidade foram constatados elevadíssimos. Então, nós tivemos que buscar algum tipo de alternativa para eliminar esse problema, porque estava havendo desvirtuamento do cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, nós, juntamente com a Secretaria de Defesa Social, estabelecemos que, daqui para frente, o preso somente poderia trabalhar em empresas cadastradas junto à Secretaria de Estado de Defesa Social. O que isso muda? Isso muda o seguinte, as empresas parceiras, que são empresas normalmente privadas, elas celebram um termo de convênio com o Estado de Minas Gerais. Esse termo estabelece direitos e obrigações para ambas as partes. Então, a empresa privada, ela tem a obrigação de buscar e levar o preso até o presídio, do local de trabalho até o presídio, e o Estado de Minas Gerais, por sua vez, tem a obrigação de fiscalizar o exercício desse trabalho. Como o universo de locais a serem fiscalizados diminuiu muito, porque hoje nós temos em torno de 10 empresas conveniadas apenas, entre construtoras, empresas de embalagem. Então, o Estado ele passou a ter um universo muito menor para fiscalizar o exercício desse trabalho. E garantir, então, um cumprimento efetivo da pena no regime semiaberto. Doutora Mira, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco, então, a senhora contasse um pouco mais para a gente o que fazem esses presos, que tipo de trabalho eles podem fazer e também sobre a capacitação, o perfil dessa capacitação que envolve geralmente quem está preso. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a importância do trabalho externo sobre o cumprimento da pena e a reinserção social para os condenados e ex-condenados. A nossa entrevistada é a juíza Miriam Vaz Chagas, titular da Vara da Execução Penal da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Miriam, então eu deixei para a senhora um dado anterior. No Brasil hoje chega a 112 mil presos estão, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, estão nessa condição de trabalhando fora, no trabalho externo. Os programas são sempre os mesmos ou variam? Não, nós temos programas a nível estadual e a nível federal. E um dos programas hoje que vem sendo encampados pelo Conselho Nacional de Justiça é o programa Começar de Novo, que já empregou desde a sua implantação, salvo engano, mais de 4 mil detentos. Começou em Minas Gerais, esse programa, e hoje é nacional. Foi o projeto piloto, proposto pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, eu dei um dado aqui no início do programa que as obras da Copa do Mundo empregaram 682 detentos e ex-detentos. Como foi feito esse convênio? Sim, o convênio foi feito também junto aos tribunais de justiça, através do Conselho Nacional de Justiça, e empregaram muitos de nossos detentos lá de Ribeirão das Neves. E tem casos até muito alvissareiros que um determinado detento chegou a ser contratado depois que galgou a liberdade, ele foi contratado pela empresa construtora. Só falou no blog anterior sobre a questão da fiscalização. Como é que se detecta fraudes nessa situação? Como é que se identifica problemas na execução e no cumprimento dessa pena com trabalho? Sim, foi justamente essa situação de falta de fiscalização que nos levou a tomar uma atitude em relação a isso. Porque o Serviço de Inteligência da Secretaria de Defesa Social detectou situações absolutamente alarmantes. O senhor imagina que nós descobrimos que mais de 100 presos estariam sendo contratados por um único estacionamento localizado na Rua São Paulo aqui, sem que o proprietário desse estabelecimento soubesse. Ao que tudo indica, foi alguém
conseguiu o CNPJ da empresa e forjou o um outro crime, um outro crime. Outro crime, com toda certeza, né? E a partir de então, agora, hoje, então, essa fiscalização é mais periódica? Agora, como o universo de empresas a serem fiscalizadas diminuiu, nós não temos mais esse problema. Teve um outro caso também muito interessante de uma pizzaria. Era uma pizzaria localizada no bairro Alípio de Melo. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Quando o serviço de inteligência chegou ao local, detectou que era uma farmácia que nunca havia contratado qualquer detento de Ribeirão das Neves. Então pode realmente deixar sem acompanhamento, nem monitoramento, né? Não pode. Até para não passar aquela ideia de comprometer esse projeto e passar a ideia de impunidade. De impunidade, com toda certeza. E o que nós vemos é que a sociedade clama por uma atitude mais enérgica do Estado em relação ao cumprimento das penas. Agora, nesse ambiente de execução penal, doutora Miriam, como é que fica a relação trabalhista? Ela se submete à CLT, à consolidação das leis de trabalho, ou tem uma outra relação? A relação de trabalho do preso não se submete à CLT, à lei trabalhista, e por isso nós temos que sensibilizar o empresariado da necessidade de se contratar os detentos nessa nova empreitada das parcerias, porque é vantajoso para o empresário. Então, vencido o preconceito da contratação de um preso, é muito vantajoso a partir do momento que o empresário deixa de arcar com fundo de garantia, 13º, férias. Além do papel social que ele tem exercendo. Além do papel social, sentido, porque né? o papel para a redução da criminalidade não é só do Estado. Eu acho que toda a população, toda a sociedade como um todo, tem que participar nisso. Isso. E que comecemos pelo empresariado. E isso interfere, inclusive, no custo final dessa contratação dessa mão de obra, não é? Com toda certeza. Hoje, aquelas empresas que estão linkadas à Secretaria de Defesa hoje, através deste convênio, elas têm um interesse imenso na contratação de detentos, estão criando, inclusive, unidades de trabalho dentro das próprias unidades prisionais, dentro dos presídios. Porque a mão de obra está se mostrando vantajosa, é possível uma qualificação mais a longo prazo desse detento, com até a possibilidade de contratação futura dele por essa empresa. Como é que essa questão da capacitação, normalmente, qual que é o perfil profissional desses presos? Bom, quando o preso chega a essas empresas, normalmente ele não possui qualquer qualificação. Nunca aprendeu a trabalhar? Nunca. Ou não tem nível de escolaridade também que atenda requisitos mínimos. Então, o que as empresas, inclusive diante do fomento do mercado de trabalho, principalmente na parte de construção civil, as empresas, diante da falta de mão de obra no mercado, têm buscado com muita constância qualificar esses detentos que são encaminhados a elas. Geralmente então, eles vão para a construção civil. Normalmente, a maioria das vagas é na construção civil, mas nós temos empresas de embalagem, empresas de produção de verduras, de frutas, de artesanato, produção de gesso, tem empresas de outros municípios, até de Contagem, que são hoje cadastradas na Secretaria de Defesa Social e recebem os detentos de Ribeirão das Neves, que é o maior montante de presos no regime semiaberto hoje. E as empresas, os empresários têm informação, estão informados a respeito desse projeto a ponto de se interessar por isso? Não estão. Essa é a nossa grande dificuldade. Nós realmente precisaríamos fazer uma ação mais efetiva para sensibilizá-los no sentido de mostrar as vantagens na contratação dessa mão de obra. E eu acho que esse é o caminho, tanto para um cumprimento efetivo de pena, como também para a qualificação desse detento e futura reinserção dele no mercado. E além desse papel social que nós falamos, dos benefícios que eles têm por essa contratação, qual que é a responsabilidade que as empresas têm nesse projeto e perante também esses presos e egressos do sistema penitenciário? Bom, eles têm a responsabilidade de transporte, de segurança no trabalho, de atendimento médico, odontológico, tudo que um trabalhador normal de uma empresa tem de direito, o preso também recebe dessa empresa. Então, a responsabilidade social ela é igual, apenas há uma vantagem no custo desse trabalhador. Exato. Agora, só tem informações sobre a aceitação desses profissionais, desses trabalhadores que são presos ou egresso do sistema? Como é que tem sido a relação dele com aqueles trabalhadores que já estão lá e na própria empresa, na relação do dia a dia? Bom, normalmente nós não temos identificado nenhum problema
digamos, mistura, né, desse detento junto com o trabalhador comum. O que nós identificamos recentemente, e isso foi até fruto dessa fiscalização mais efetiva, é detentos que estavam dentro de um ônibus tentando entrar no presídio com celulares. E os celulares estavam acoplados por baixo do chinelo. Então, a Secretaria de Defesa Social, com muita eficiência, o Serviço de Inteligência agiu pronta e rapidamente e conseguiu estancar, né, essa tentativa de ingresso de aparelhos celulares no interior das unidades. Então, é sempre importante estar monitorando, acompanhando, porque tem uma tendência sempre a recair de alguma forma, né? Isso aí não tem dúvida. Muito bem. Doutora Mira, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco a senhora falasse para a gente sobre a importância e os efeitos desse trabalho externo para os presidiários, sobre aí, no caso, a recuperação e a questão da reincidência criminal depois que ele deixa o crime e deixa também o presídio. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a importância e os efeitos do trabalho externo sobre o cumprimento da pena e também sobre a reinserção social para condenados e ex-condenados. A nossa entrevistada é a juíza Miriam Vaz Chagas, que é titular da Vara de Execução Penal da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Miriam, então, deixei uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito da reincidência criminal. Os presos, os condenados e egressos do sistema que passaram por esse trabalho externo, eles voltam a reincidir, voltam a cometer crimes? Pois é, como o nosso programa de implantação desse trabalho externo em regime de parcerias, ele é novo, ele foi implantado no mês de novembro do ano passado, de 2013. Então tem fase de implantação? Exato, então nós estamos ainda engatinhando. Então, para realmente termos uma resposta com dados mais concretos, nós teremos que esperar realmente que esse preso se torne egresso e fazer uma estatística em relação à qual a gente ainda não tem. Por enquanto é a convicção de que esse é um projeto que... Esse é um projeto que tem dado certo, porque o que a gente tem percebido é que esse preso, ele não comete crimes enquanto está no cumprimento do trabalho externo. Ao passo que isso era dado concreto, constatado. Vários dos presos no regime semiaberto eram flagrados no cometimento de crimes graves ou não, durante o cumprimento desse trabalho, ou seja, no curso do cumprimento da pena. Ele saía do presídio para trabalhar como um álibi para a impunidade. Ele ia, na verdade, cometer crimes. O mundo do crime sempre estava envolvido em qualquer atividade dele, né? Sim. Agora, eu imagino também que isso mexe um pouco com a autoestima desse detento, que pode ter uma oportunidade nova na vida dele, né? Sem dúvida. Isso talvez ajude bastante, né? Sem dúvida. Muitas vezes a gente, né, esbarra com situações de presos que o crime foi um fato isolado na sua vida, enfim, ele entra para uma situação de trabalho numa parceria, numa grande empresa, ele é qualificado, então ele toma gosto, né, pelo dinheiro honesto, por uma outra forma de viver, de se pautar na vida. E isso é o que gera definitivamente o processo de ressocialização desse preso. Agora, uma vez interessado em trabalhar, digamos assim, esse preso, ele fica muito tempo esperando essa oportunidade de trabalho ou ela acontece de que maneira? Pois é. Segundo o formato anterior, quando o preso ele tinha que apresentar a carta de emprego, a própria decisão judicial concedia o prazo de 60 dias para que ele pudesse apresentar essa carta. Então, quando a carta era séria e honesta, o preso muitas vezes nem conseguia a oportunidade de emprego, ele nem conseguia. Aí surgiam outras situações de preconceito, estigma. Exato. Se para um trabalhador normal já é difícil conseguir uma oportunidade de trabalho... Dependendo da idade dele, né? É claro, você imagina para um preso, um detento, dele, né? Um participante do sistema prisional. Então, isso dificultava em muito a alocação desse preso nessa oportunidade de trabalho. Então, o que acontece? Com o sistema da parceria, desburocratizou demais essa situação. Então, você hoje concede a ordem de trabalho externo, você
é proferida uma decisão judicial autorizando o trabalho e o preso imediatamente no dia seguinte, tão logo é consultado se ele tem algum impedimento à soltura, porque às vezes ele cometeu um outro crime e não pode sair. Então eu concedo o trabalho externo, mas quando vai consultar no sistema do Cetarim, verifica-se que ele tem outros crimes e ele não pode. Mas se ele não tem qualquer impedimento à soltura, no dia seguinte esse preso já é encaminhado à parceria e já inicia o seu trabalho na qualificação e futura reinserção no mercado. A senhora já disse que não acompanha isso, não faz esse monitoramento, mas é possível, nesse trabalho dele, vencer esse estigma e o preconceito que a gente sabe que com certeza acontece? Eu acho que não tem dúvida. Nós estamos aqui no início, né? Nós já temos dos 1.000, em torno de aproximadamente 1.000 presos no regime semiaberto, nós já temos 700 nesse novo formato de parcerias e 300 no formato anterior. Esses 700, eu não tenho dúvida de que eles estão ali se misturando com os demais trabalhadores da empresa e eles estão vencendo este estigma, tanto que as empresas não desistem de contratá-los. Então, se tivesse ocorrendo alguma coisa que não fosse ok, que não fosse... Se tivesse algum tipo de violência, risco para alguém, risco para alguém, as empresas não estariam com tanta ênfase contratando isso. Doutora Mira, eu volto a esse assunto daqui a pouquinho, mas eu gostaria que antes a senhora fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Isso aqui para tirar um pouquinho do estresse da rotina, da vara de execuções penais, eu costumo não ler muitas biografias, eu gosto sempre do romance. E eu vou indicar aqui Mundo Sem Fim, de um filósofo britânico de nome Ken Follett. Esse livro é passado na Inglaterra medieval e é um livro com muitos personagens, com bastante personalidade. É um livro que trata de conspirações, romances, muito trabalho, costumes da época. Então, uma pesquisa histórica muito eloquente que realmente prende o leitor do início ao fim. Interessante. Eu fiquei muito, assim, muito impressionada com o livro e como que ele prende o leitor. Uma boa indicação. Mas para poder relaxar, não precisa ser tão grossinho, senão pode ser até o menor. Ah, mas quando você começa a ler o livro, ele te toma tanta atenção. É muito bom, muito bom, eu recomendo. Agora, doutora Miriam, voltando então ao nosso tema aqui do trabalho externo para os presidiários, os egressos também, o que durante o cumprimento da pena, o que o preso, além todo esse efeito importante que isso tem para a vida dele, pessoal dele, para a progressão dele, o que ele ganha também com esse trabalho? Existe algum direito dele? Claro, a lei de execução penal prevê que a cada 3 dias de trabalho o preso tem direito a 1 dia de remissão da pena. Então, até por esse motivo, o preso se sente extremamente motivado a ingressar desde logo no trabalho. Ele quer ver a sua pena remida tão logo para alcançar a liberdade. Além disso, ele ganha também uma rendazinha, um saláriozinho. Sim, todo o trabalho externo ele é remunerado, então parte dessa renda, parte da renda cumpre a finalidade de indenizar o Estado pelas despesas de manutenção. Parte da renda vai para o próprio preso, para as despesas normais que ele tenha, e uma parte, que é 25%, para a formação de um pecúlio, que ao fim da pena ele consegue, por alvará judicial, retirar essa quantia. Então ele faz uma espécie de poupança durante o cumprimento dessa pena. Da experiência que a senhora tem com presos, esse mundo do sistema penitenciário aí, a senhora já percebeu, conseguiu avaliar que noção de cidadania tem essas pessoas que vivem, que tiveram no mundo do crime e hoje cumprem pena? Bom, é claro que nós temos uma parcela muito grande que não consegue alcançar o sentido da punição, o sentido do cumprimento da pena. Mas eu vejo que através do trabalho e do estudo nós temos conseguido incutir nesses detentos realmente a valorização de uma vida honesta, longe do crime. E é isso, eles têm hoje esse incentivo através desse trabalho e também do estudo. O estudo vem sendo desenvolvido fora e dentro das unidades prisionais, através da educação jovem adulto. Nós temos inúmeros projetos hoje nesse sentido e é através tanto do estudo e do trabalho, que nós vamos conseguir
incutir nesse preso algum senso de cidadania. De valor próprio, De valor próprio. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Miriam Vaz Chagas, que é titular da Vara de Execução Penal da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. E falamos aí sobre a influência, a importância, os efeitos do trabalho externo sobre o cumprimento da pena e também a reinserção social daqueles que passaram pelo sistema penitenciário. Doutora Miriam, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós ficamos por aqui e se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.